meu pai é moreno e minha mãe é negra. Minha tia uma vez chegou em casa e falou comigo: Diva, olha só o jornal, só tem negro bandido. Isso não é verdade, por causa que existem muitos brancos que também vão presos. Na verdade, todos nós temos um pouco de racismo dentro da gente. Quando você pede para você imaginar uma pessoa da sua vida, ou um homem ou uma mulher, com certeza você nunca vai imaginar uma pessoa negra, né? Com as características negras. Sim, uma mulher com corpo bonito, com cabelo bom, liso. Eu discordo da Kate. Eu não tenho preconceito nenhum. Eu não gosto de branco, acho branquela muito feio, eu prefiro preto. Eu prefiro os negros, legal. O racismo, ele permeia as relações sociais, ele está na subjetividade da sociedade. O racismo passa por todos nós, nós, num grau ou em outro, somos racistas. Ele é uma produção social cotidiana. E a escola, através das suas práticas pedagógicas, ela produz o racismo. Ela produz o racismo a partir do que ela enuncia e também a partir do que ela silencia. Racismo sempre rola, sempre vai rolar em vários lugares, mas só que tem várias coisas que a gente pode fazer para poder mudar isso. E umas coisas que a gente pode fazer é começar pela educação, né? A democracia racial, ela foi bem trabalhada dentro da sociedade brasileira, né? Porque essa ideia da convivência pacífica, né, entre brancos, negros e índios na sociedade brasileira, isso não existe. Democracia racial só se todos vivessem bem e vivessem com igualdade de condições, mas nós sabemos que não. São os bairros de periferia, né, bem longe, você vai encontrar a maioria da população negra lá. A população afrodescendente, ela representa aproximadamente 57% da sociedade espírito-santense. Quando a gente pensa em reparação, a gente quer uma reparação do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro, ele é o maior responsável pela desigualdade e pela reprodução do racismo na nossa sociedade. Um outro mito é o mito da mestiçagem, que é o mito que no Brasil, em razão dessa mestiçagem, né, não existem negros ou que não existam brancos e que todos são morenos. Então, falar sobre esses mitos significa falar sobre algo que é sentido, mas que não é revelado, que é o nosso racismo velado. Os intelectuais brancos e os diversos setores da sociedade branca disseram assim: mas nós somos todos misturados, quem é que é negro no Brasil? E aí nós, no Movimento Negro, sempre falamos, pergunta à polícia que ela sabe quem é negro no Brasil. Quando a família tinha que declarar a cor do seu filho, ela sempre negava essa cor, né? Embora a mãe tivesse uma cor, ela sempre comentava: não, mas eu acho que ele é marrom. A lei, ela foi sancionada em 9 de janeiro de 2003. Agora, o Movimento Negro já briga pela introdução dos estudos africanos e da cultura africana nos currículos escolares desde 1986, mais especificamente. Isso se a gente não levar em consideração quais são as reivindicações da Frente Negra, do Teatro Experimental do Negro. Quer dizer, existe historicamente um movimento reivindicando um pensar ou um currículo que possa fazer com que nós negros tenhamos referência nele. A partir de 82, 83, já com algumas ações de organizações negras aqui na capital, somente na capital, foi início de grandes discussões da situação do povo negro no Estado. São as organizações sociopolíticas, né? Porque já existiam as culturais e as religiosas. Sempre existiram, porque justamente é uma resistência do povo negro, uma afirmação do povo negro em todo o Brasil. O Ilê surgiu para ser um bloco de carnaval, virou uma ONG, e hoje o trabalho social está com mais evidência do que se tornou atividade primária aqui no Ilê. Então você vem desenvolvendo, nós somos uma entidade declarada de negro, fazendo várias ações, seja na área de educação, com atividades culturais, com atividade profissionalizante. As pessoas acham que o Ilê é uma entidade racista por só cuidar dos negros. Não, nós cuidamos de todos que nos procuram, mas nós somos uma entidade negra, que nós somos
de uma cidade negra e que o negro está sempre tratado como subproduto. Então, por exemplo, essa lei 10.000, que foi criada aí agora no governo do presidente Lula, o ILE já pratica isso há 30 anos. Falar de negra é falar de todo um povo que luta desde muito tempo. Nós estamos em militância desde os anos 80 e temos percebido que mais e mais pessoas têm engrossado esse movimento. É muito importante que, a partir dessa lei, municípios, unidades de ensino implementem, de fato, em seus currículos a questão das relações raciais e a complexa questão de promoção dos afrodescendentes. Essas demandas, elas viram turbilhões, porque na realidade a professora branca, que nunca tinha se pensado enquanto tal, a diretora ou a coordenadora, e a professora e a diretora negra, que nunca tinha se pensado enquanto tal, vai precisar redefinir as identidades. Por onde é que a gente vai? Eu sou o que mesmo? Aí chega a diretora e diz assim, mas professora Valdeci, o que é que eu sou? Diz assim, minha querida, você que tem que descobrir, eu não tenho condição de definir o que é que você é. A grande mudança que a gente percebe é na valorização da cultura negra, não como exótico, né? Porque quando você coloca as crianças cheias de peninha, ou coloca as crianças no dia do 13 de maio com as correntes para fazer alguma coisa que seja escravidão, isso cai no exótico. É uma outra visão que não seja eurocêntrica. A questão dos estudos das relações raciais dos afro-brasileiros deve perpassar todo o currículo. Ele passa por todos os conteúdos que são ministrados na escola. Então, esse é um entendimento que a gente sempre tem comentado nas escolas, temos sempre enfatizado a importância de se discutir a inclusão da história e cultura negra, não só na disciplina de história, não só na geografia, mas passando pelo inglês, passando pelo português, passando por todas as áreas de conhecimento. Procuramos levar a discussão não só para o campo das artes, do campo da cultura. Procuramos fazer com que as escolas pensassem mais na inserção da lei em relação à discussão curricular. Nós tivemos assim, uma certa resistência, às vezes os professores diziam, olha, mas essa situação de trabalhar a questão do negro na sala de aula não é fazer racismo às avessas, não é fazer racismo ao contrário. Nós tivemos casos de professores dizer assim, quando é mesmo que vai trabalhar o currículo branco? Quando é mesmo que vai trabalhar a história do branco? Eu falei, não, a história do branco é contada o tempo todo. O que nós estamos querendo fazer agora é a diversidade. E quando a gente vai discutir a questão dos negros na escola, a gente tem que discutir com as crianças brancas, com os alunos negros, com todos, por quê? Para os brancos entenderem a história do negro na sociedade brasileira e passar a respeitá-la a partir daquele momento, se é que eles não sabiam antes. E o negro conhecer a sua história para se fazer respeitar. Falar de África é falar de várias contribuições, né? É falar das contribuições no campo cultural, no campo religioso, na nossa língua materna, e também é falar de ciência e de tecnologia. A base da civilização greco-romana, ela bebeu lá no Egito, né? Então, portanto, o Egito, um país negro-africano, contribuiu muito para o mundo ocidental. Os nossos meninos, eles podem saber sobre a Revolução Francesa, eles podem saber sobre a história da Grécia, mas eles devem saber também, eles têm o direito de saber do reino de Oió, de Queto, tudo isso. Então, os meninos sabem dos grandes feitos dos europeus, de homens brancos, eles precisam saber quem construiu as pirâmides do Egito, que aquilo ali é cálculo matemático puro. Trabalhar de forma descritiva, conteudista, não traz nenhum ganho na formação da subjetividade dessa criança. Que a África possui tantos países, apenas descrever a produtividade, descrever a história da África no Brasil, a partir da escravidão, e na própria África, somente o Egito é abordado. Daí a necessidade dos professores estarem se capacitando para saber
conversar com os alunos e também tratar dessa questão, porque se nós aprendermos que o continente africano foi um continente riquíssimo e quais foram os países que foram lá destruir este continente, por isso que hoje ele fica sendo considerado um continente pobre, de miseráveis. Por quê? Quais os países que foram lá? Aí a escola tem que cuidar dessa questão. E como enfrentar o preconceito na sala de aula era o tempo inteiro problematizar. Quer dizer, era trazer de volta para os alunos as atitudes preconceituosas. E quando eles falavam, não, professor, eu estou brincando, eu sempre dizia para eles, racismo, preconceito de gênero, homofobia não é brincadeira. Não se brinca com essas coisas. Essas coisas são muito sérias. E são elas as responsáveis pela estruturação do preconceito na nossa cabeça, nas nossas mentes. Essa teoria do embranquecimento é um negócio assim incrível, né? Que as meninas, elas se acham feias porque elas têm o cabelo crespo, elas se acham feias porque têm um nariz mais largo, e a escola não discute isso. O racismo ele é tão violento que atribui a nós negros uma tal de uma beleza interior, que só é possível vê-la com raio laser. Como nós não temos visão laser, então ninguém nunca vê essa beleza interior e a juventude negra começa a se encolher. Então, tem preto tímido demais para o que é a cultura negra, isso me incomoda. E essa timidez da juventude negra, ela está vinculada a essa beleza interior que ela fica esperando que alguém a descubra. E eu não acredito em beleza interior, né? A beleza é quando a gente olha, quando eu olho para você, é sua boca, é seu nariz, é sua cara preta que se revela para mim. A Rede Municipal de Vitória tem que investir, tem que ter uma política para a questão étnico-racial. No caso de Vitória, nós temos a CEAFRO, que é uma comissão que trabalha essas questões afro, e nós entendemos que tem que haver uma formação intensa, uma formação que seja interdisciplinar também, que seja articulada a todos os conteúdos. Mas por quê? Porque na formação, primeiro, nós vamos esclarecendo, nós vamos formando, nós vamos informando e nós vamos criando oportunidade para que os professores, os profissionais da educação em geral, eles consigam expressar como eles sentem essa questão, como eles veem essa questão, como que eles próprios, se forem afrodescendentes, sentem isso na sua condição de professor, mas como que eles também trabalham isso com seus alunos, com seus colegas, com seus pais, com suas mães. Então, é fundamental um sistema como o nosso investir na formação de professores, investir no trabalho direto com alunos, em oficinas. No caso, nós promovemos a Semana da Consciência Negra, que é belíssima, com oficinas variadas, envolvendo as crianças e adolescentes. Enfim, nós criarmos situações, eventos, fatos concretos que façam com que essa questão seja debatida, aprofundada, para que você possa, de fato, formar uma consciência do que é a questão étnico-racial no Brasil e a sua importância. Então, na realidade, o que a lei vem fazer? A lei vem obrigar ao Estado brasileiro a assumir que eles são corresponsáveis com esse racismo e com essa negação da nossa existência, e vem liberar os professores que já trabalhavam com isso antes da perseguição dos diretores e da chacota dos colegas de trabalho. Nós temos assessorias de escolas, nós temos ciclos de debates, periodicamente nós trazemos aqui pessoas para falar dessa lei, para discutir as relações raciais no Brasil, isso voltado para o público de professores, de educadores da Rede Municipal de Vitória. A princípio, quando foi formada a comissão, nós tivemos que optar pelo número, o grande número de escolas, nós tivemos que optar por algumas escolas e usamos alguns critérios. Um dos critérios foi algumas escolas que já desenvolviam trabalhos voltados para as relações étnico-raciais, independente, mesmo antes da existência da lei. A perspectiva se deu no campo da sensibilização, porque era uma forma de chamar o professor aos questionamentos, né? E depois partindo para a discussão acadêmica. Você vence a resistência do professor quanto à aceitação da necessidade de se discutir as relações étnico-raciais na escola. A partir daí, ele próprio passa a questionar quais seriam então as suas atividades que poderiam minimizar essa problemática.
Quando a gente pensou em fazer a Semana da Consciência Negra, que é uma das nossas ações mais importantes dentro da comissão, nós pensamos em trabalhar muito com os alunos também. Oferecemos 10 oficinas, todas de cunho afro-brasileiro, entre capoeira, maculelê, dança afro, hip hop e outras mais, teatro. Cerca de 3.000 alunos passaram durante uma semana por essas oficinas. Então as escolas tinham um desejo de discutir a questão, os alunos queriam entender melhor como trabalhar a relação racial. Então pegamos alunos desde a educação infantil, com 4 anos, até pessoas da educação de jovens e adultos com 60 anos. Essa visão preconceituosa do negro, ela foi construída, né, historicamente. Então nós temos que desconstruir isso. Então nós temos que povoar aí o imaginário das crianças com histórias diferentes sobre o negro. Os meninos têm consciência de que a nossa discussão esse ano começou, né, sobre a questão racial. Então eu acho que isso já é um passo bom. O interessante é que houve um envolvimento muito grande, né, do grupo. Todas as áreas se envolveram, né, e contribuíram para enriquecer ainda mais essas discussões. Na lei, né, sugere-se que a história trabalhe com essas questões. E aí nós achamos que isso era uma discussão maior, né, que não só a disciplina da história teria essa responsabilidade. A gente iniciou esse projeto porque é um fato que a gente quase não aborda, a gente quase não estuda. Tem muitas pessoas também que são racistas contra o hip hop. Tem os colegas que chamam, vamos fazer, aí o outro, não vou aceitar não, porque eu sou branca e hip hop é só coisa de negro. Não é verdade. Nós iniciamos pensando em trabalhar a questão dos famosos, né? Para construir a autoestima dessas crianças. E iniciamos o trabalho com o Pelé, aproveitando a Copa do Mundo, e vamos continuar com o Ronaldinho Gaúcho, né? Que foi uma escolha deles mesmo, o Ronaldinho Gaúcho. E fizemos um trabalho, lemos biografia, fizemos cartaz, eles desenharam o Pelé, colocamos no mural. O nosso objetivo é trabalhar com a identidade, né? Formação da identidade. E de 0 a 3 que se forma, que se consolida a personalidade do indivíduo. E já recebemos sim um telefonema onde a mãe pergunta que história é essa que eu estou sabendo que vocês estão falando de preto na escola. E aí a gente teve que estar explicando para essa mãe que nós não estamos falando de preto, que nós estamos estudando, falando do negro, né? Não estamos falando mal de preto, estamos falando no sentido de construção da cultura do negro. Os alunos começavam, a partir da leitura das várias colunas de jornal, identificar a presença ou não, ou a ausência do negro em determinadas colunas. O que ficou apresentado para a gente? Uma presença significativa do negro nas partes policiais ou nas partes de esportes. A partir daí nós começamos a refletir então do porquê que esse sujeito aparece mais nessas colunas e não aparece em outras colunas de jornal. E aí, com uma fundamentação histórica, começamos a estudar então a história da cultura africana, mas também a história do negro no Brasil. É um aluno de 2ª série, mas estava fora da faixa etária, já estava com 13 anos e ainda não tinha sido alfabetizado. O que fazer? Então a minha missão ali era grande, porque esse menino já estava com um grupo de alunos, uma faixa etária de 8, 9 anos, ele estava lá com 13 anos, negro, tímido, no cantinho dele, então eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu comecei aproveitando as letras da música da capoeira, né, levando para a minha sala. E aí eu vi que esse aluno começou, né, a se sentir valorizado. Ao do ano letivo, né, e este aluno estava lendo. Eu acho assim que tudo para a gente conseguir, em relação a essa questão, né, do preconceito racial, depende da nossa sensibilidade. É você realmente vestir a pele do outro. A CEAFRO trata das questões de livros didáticos, de observação de livros, de indicação de compra de livros. Essa também é uma competência desta comissão.
É muito difícil a gente encontrar um material didático que traga uma figura positiva da pessoa negra. Como o livro didático apresenta a pessoa negra de forma tão pejorativa, os meninos negros, quando estão na fila, estão sempre no último lugar, as meninas negras estão rejeitadas, as mulheres negras aparecem como domésticas, os meninos negros como escravos ou então na condição de marginal. E nós folheamos e adotamos esses livros sem nenhum critério. Mais do que simples trabalhos de comemorações de 13 de maio ou então 19 de abril. Porque esse tipo de comemoração, ele não desperta no aluno a visão de si próprio. Ao contrário, ele fortalece a visão dos povos negros e dos povos indígenas como povos discriminados, né? E isso é preciso se tocar. Trabalhar com a Lei 10.669 não é trabalhar um grupo cultural apenas pelo cultural, uma roda de capoeira pelo esporte, né? Não é trazer mais um conteúdo a ser inserido no ano. O Monteiro Lobato traz um exemplo clássico disso na obra O Sítio Pica-Pau Amarelo, que ele tem a Dona Benta, uma senhora culta, uma pessoa que sempre está ensinando alguma coisa bastante científica para seus netos. Ao passo que a tia Anastácia aparece muitas vezes caricaturada, sempre falando tudo errado e muito relacionada a uma figura sem conhecimento científico nenhum. Você está ali trabalhando com um livro didático que em momento nenhum reflete este aluno que você está falando dele. Ele abre o livro didático e ele não se vê. Você continua vendo uma criança negra na capa do livro e às vezes o próprio autor, a própria editora se satisfaz em mostrar aquela foto daquela criança negra e achar que está contemplando a lei por aquela forma. Mas quando você vai para a parte, digamos, de história, que você olha o material, você percebe que o foco maior é na escravidão. Então, como levantar a autoestima dessa criança? Se eu vou partir o estudo da história falando o tempo inteiro que a origem dele é de uma pessoa escrava, que apanhou, que sofreu, né? De que maneira eu vou trabalhar a autoestima dessa criança? Quando coloca ser escravo ou fugir. Um dos livros traz esse tema. E aí quando você diz assim, ser escravo, a pessoa já nasce na condição de escravo e deve morrer na condição de escravo. Então a simples mudança na palavra, se você diz ser escravizado, você muda completamente o foco. Então acho que são essas nuances, né? São esse zelo, esse cuidado que o professor tem que ter. A gente faz um apanhado contando um pouco da história da África antes da escravidão e também a gente começa a mostrar um pouco das lutas de resistência negra que aconteceram aqui no Brasil. O Ilhaê, no seu projeto de extensão pedagógica, ele criou as cartilhas, temos 14 cartilhas. Até hoje, com isso, nós trabalhamos a história da África e o costume africano. Não quero que essa discussão e que a religião de matriz africana vá para a sala de aula. O lugar de orixá, de religião de matriz africana é no terreiro de candomblé. Quem quiser ser adepto, que vá ao terreiro de candomblé e se converta. Não é para todo mundo. Acho que a perspectiva de não ser catequista, de não catequizar, que compõe a religião africana é exatamente essa. São os escolhidos. E que venham os escolhidos. Então nós não temos a perspectiva de impor a religião para nenhum outro grupo, considerando que as pessoas têm a liberdade de professar a fé que lhe interessa. Você está numa sala de aula, você pergunta quem é evangélico, algumas crianças levantam a mão. Quem é católico, algumas crianças levantam a mão. Mas você pergunta quem é do candomblé, várias crianças que são do candomblé, eles têm vergonha de levantar a mão. A questão da intolerância. Nós temos vários alunos que são autoridades no candomblé e que dentro da escola se manifestam como católicos porque são melhor aceitos na sociedade. E são melhor aceitos pelos professores. A aplicação dessa lei 10.139 não ensina prática religiosa, mas é necessário que os alunos conheçam a história, é necessário que o aluno conheça a cultura
dos afrodescendentes. Estávamos numa escola e, por conta de uma performance, nos foi solicitado, numa mesa com presença de vários alunos, nós estávamos construindo um evento, nos foi solicitado a presença de 2 ogãs. E um aluno virou e falou, olha, nós temos como resolver. E se levantou, foi a uma sala de aula e outra e trouxe os 2 ogãs no mesmo momento. Quer dizer, nós estamos falando exatamente de como que a religião afro, a religião de matriz africana, está dentro da escola e como isso é silenciado, como é que isso é negado. E como nós vivemos numa sociedade que é laica, nossa educação é laica, essas pessoas não podem se manifestar em função da soberania das outras religiões. Do catolicismo, do protestantismo, portanto, é uma dificuldade que nós temos que enfrentar. E aí eu digo nós temos porque hoje eu me exponho aqui. E eu me exponho dizendo que eu professo o candomblé e sentir esse preconceito na pele é muito interessante, porque branca do jeito que eu sou, professar uma religião de matriz de negros, só nós professando para sabermos de fato o que nós vivemos na pele e o que os negros vivem na pele, no que diz respeito às questões da religião. O que nós buscamos é a modificação do imaginário branco, eurocêntrico, né, que tanto destrói a autoestima da criança negra, que tanto faz com que os negros não se afirmem positivamente nessa sociedade. Então, a Lei 10.639, para nós, é um compromisso ético com a vida e um compromisso político de todo professor e toda professora que pensa em construir uma educação de qualidade para todos. E a 10, na verdade, ela vem fazer o quê? Ela vem, na verdade, pressionar o Estado, pressionar a Secretaria de Educação para a assunção de uma postura que seja uma postura mais coerente e mais real para a diversidade que está na sala de aula. A questão da discriminação, do racismo, é um problema da sociedade brasileira. Não é um problema só de nós negros, é um problema de toda a sociedade. O racismo ele não faz mal somente para o menino negro. Ele não faz mal apenas para o professor negro. Ele faz mal para o negro e para o branco, porque ele traz a questão da superioridade para uns e da inferioridade para outros. Eu acho uma cor da minha pele normal, adoro ela. E, pô, eu não queria ter outra cor, né? Queria ser sempre assim, negão, tal. Grêmio Recreativo e Cultural, Escola de Samba Unidos de Cutuquara. Ela acrescentou e cultural. Essa reunião de hoje é para isso. Vai pegar essa história que você contou. Legal, essa pontual, né, que é um local de uma referência dos povo negro, os caretas. Fala um pouquinho da escola, como é que esses meninos, né, aquela conversa que a gente sempre tem, né, o menino usa isso, a carteirinha, mas dentro da escola, a escola não fala dessa escola de samba e desse momento. Desse artista, desse ritmista, a escola não fala desse ritmista que tem lá que tira nota 10 na avenida. Que vai na avenida que é bateria nota 10. E a escola não apresenta ele como nota 10. E entender a escola de samba também como um espaço social onde se produz um grande conhecimento, onde as crianças elas são propiciadas a uma liderança, onde eles conhecem normas de organização social, de valores, e que esses conhecimentos eles não são permitidos dentro do ambiente escolar, né? E que a escola de samba ela não se remete apenas ao cultural, né? Ela constrói uma ética, ela constrói um convívio, ela constrói solidariedade, conhecimento e que quando esse sujeito e essa sujeita chega no interior da escola, esse conhecimento dele não
possui passagem. É Né? raça. A escola nega esse Nega. conhecimento, essa forma dele se colocar perante a vida. E a escola de samba... Outra escola oficial, Na você minha- não vai fazer com o quintal na A aqui, escola ó. de samba e a escola... Oficial. Na minha escola de samba, né, na Jucutuquara, né, tivemos assim, a felicidade de sermos campeões esse ano outra vez. Então, esses meninos, os ritmistas, que eu convivo mais com eles, até porque eu já fui professora deles, né, nos últimos anos, sou desde a fundação da escola de samba, de 72, primeiro era bloco, depois escola, e eu participo da carteirinha, da plastificação da carteirinha, de carimbar, de assinar, aquilo tudo. Aquilo ali vira um documento para eles. Por um motivo ou por outro, quando eles precisam de estar em situações difíceis, eles apresentam aquele documento até. E fala assim, ó, Dona Rosário que assinou, aqui está ela aqui, ela é professora. Quer dizer, em determinadas situações eu sou até chamada para isso. E esse ritmista, esse batuqueiro, que nós não gostamos desse termo, né, do batuqueiro, eles são ritmistas, eles tiram nota 10 na avenida, você está me entendendo? Bateria nota 10, e a escola nega esse artista que a gente tem na avenida. Então, Rosário, a gente pode pensar então que a escola de samba ela contribui para a construção de uma autoestima positiva e de uma identidade negro-africana, para que essas crianças elas possam construir uma imagem positiva de si mesma, né? Exatamente. Eu sempre coloco para eles que eles são o coração da escola. Que se eles não baterem, se eles não tocarem, ela não funciona. Eu estou entendendo, então, que através da escola você pode resgatar muita coisa do passado que foi perdida, né, por força de governo mesmo do Estado Novo de Getúlio Vargas, que acabou com a escola de samba, criou o Grêmio Recreativo e ficou as escolas realmente à deriva de puxada para lá e para cá. Pelo trabalho desse de outras escolas no Brasil, que tem exemplo Mangueira e outras escolas, pode-se fazer algum trabalho dentro da escola de samba de empreendedorismo ali dentro daquele trabalho, de só produzir. Tem o caso do artista que ela falou, mas também pode produzir aquele material que precisa ali, eles mesmos, fazendo até o comércio deles mesmo, nas produções. Então a escola tem muito a ver, escola de samba e as escolas oficiais podem muito bem fortalecer isso, não? Com certeza, com certeza. E até estudando as pessoas, os personagens que passaram por essa escola de samba, são os personagens do bairro, como eles serão bem vistos. Assim como se hoje a CEAFRO premia uma professora negra da região, também estaremos premiando os puxadores da escola de samba, os compositores. Empurrador de carro. Não é? Muita coisa importante dentro de uma escola que vai ajudar na concepção do currículo escolar. Isso.